Recentemente, eu fiz um webinário, né, chamado O Posicionamento Científico da Neuropsicanálise, o que também se caracterizava como o posicionamento científico daquilo que nós chamamos de psicanálise. Uma das maiores críticas que a psicanálise sofre, ainda mais num país como o Brasil, é a ideia de que a psicanálise não tem uma cientificidade na sua prática, que não tem como mensurar os resultados do tratamento psicanalítico, o que é uma inverdade. E pensando nisso, eu montei, a partir dos estudos com o Dr. Mark Solomons, esse webinário chamado Posicionamento Científico da Neuropsicanálise. E um dos objetivos desse webinário era preparar, consolidar os profissionais que praticam a psicanálise, sendo psicanalistas ou não, essas pessoas interessadas por essa abordagem, que tivesse ferramentas, fundamentos para defender essa disciplina, que aquilo que eles praticam de fato é científico, de fato não só parte tem origem numa fonte científica de um Freud neurologista, como também continua se guiando e praticando essa cientificidade na prática clínica. Então, gostaria, pensando nesse webinário, de trazer três pontos essenciais, ou seja, um tripé que sustenta a psicanálise como uma ferramenta científica. Quem desejar se aprofundar ainda mais nesse webinário através da neuropsicanálise, é só acessar o link aqui embaixo, ou se você é psicanalista e deseja conhecer todas as ferramentas e conhecimentos que nós já temos disponíveis através desse campo de intersecção entre a psicanálise sendo estudada pela neurociência e vice-versa, acesse o link do nosso site aqui embaixo, tá? Um segundo ponto importante é que nós fundamos a Associação Brasileira de Estudos em Neuropsicanálise. Então, se você se interessa por esse campo, se sente sozinho estudando esse tema, venha se juntar a um grupo de especialistas que tem dedicado uma grande parte do seu tempo, do seu esforço, para trazer a evidência do benefício que é esse campo de intersecção entre essas duas disciplinas. Então, vamos lá. Bom, e o primeiro ponto dessa cientificidade da psicanálise é o seguinte: o sofrimento psicológico, ele é afetivo e ele tem significado. Ou seja, os pacientes que nós temos, eles não sofrem apenas de comportamento, mas eles sofrem principalmente de sentimentos. A expressão desses sentimentos são necessidades emocionais não satisfeitas, como medo, perda, raiva, abandono, etc. Ou seja, ao contrário da visão médica tradicional, a psicanálise entende que esses afetos têm intencionalidade e que eles têm sentido. Não são sintomas aleatórios, mas são sinalizações, tentativas frustradas de atender a essas necessidades que são comprovadas pela neurociência. O segundo ponto é que a cura exige aprender a atender essas necessidades emocionais. Ou seja, a função, então, da terapia psicanalítica não é apenas aliviar os sintomas, mas é ensinar os pacientes a encontrar formas muito mais eficazes de atender às suas necessidades emocionais. Por isso, esse trabalho leva tempo, porque a regulação afetiva duradoura também leva tempo. Ou seja, em contrastes, os medicamentos que são prescritos apenas tentam suprimir, né, os sentimentos que os pacientes estão sentindo, mas não trazem, não tratam a causa desse sofrimento. A cura exige uma transformação emocional, e isso só é possível com a participação ativa do paciente dentro desse processo terapêutico. A terceira fundamentação da psicanálise é que a mudança real depende da reconsolidação de previsões inconscientes. A psicanálise atua sobre previsões emocionais automatizadas, que são armazenadas no que nós chamamos de memórias não declarativas, ou seja, o inconsciente. Como essas previsões não podem ser acessadas diretamente, o analista trabalha indiretamente, identificando padrões repetitivos e interpretando as suas manifestações através desse vínculo transferencial. A mudança, então, ocorre pela reconsolidação de novas previsões afetivas, o que exige tempo, repetição e elaboração. Por isso, a psicanálise é um processo profundo, demorado, mais duradouro. Ou seja, através desses três pontos, o que eu estou dizendo é que essas três afirmações se confirmam. Nós temos evidências no campo da biologia, no campo da neurociência, que fundamentam essas três afirmações. E a maior parte dos psicanalistas sequer entendem que estão trabalhando com esse direcionamento, que estão trabalhando com esse tripé.
Então, a ideia de entender que os pacientes já nascem com essa necessidade, a biologia já colocou isso em todos eles, e que eles têm como função esse desenvolvimento cortical, a tarefa de aprender a atender essas necessidades de uma forma mais eficaz no mundo, e que quando eles não conseguem atender essas necessidades, eles criam formas mais disfuncionais de atender essas necessidades, porque se trata de continuar sobrevivendo, e essas formas disfuncionais também se automatizam, o que vai constituir o inconsciente freudiano, e através dessa automatização, o paciente continua nesse processo de repetição, para a ideia do Freud de que a repetição, a compulsão, é uma tentativa ineficaz de atender a uma necessidade. Mas como essa memória, esse aprendizado, essa repetição está dentro do inconsciente, ela não sobe à consciência. O paciente sequer tem consciência dessa repetição. O paciente sequer tem consciência de que ele está repetindo a mesma coisa, tentando encontrar um resultado diferente. Então, o processo terapêutico da psicanálise visa ajudar esses pacientes a tomar consciência, ou seja, reproblematizar que eles estão repetindo um comportamento ineficaz e depois compreender qual é a necessidade que eles estão tentando atender através desse comportamento ineficaz. Ou seja, o objetivo, então, do tratamento psicanalítico é ajudar os pacientes a atender às suas necessidades no mundo, na realidade, no contexto atual, num relacionamento diferente, num lugar diferente, com um comportamento diferente. A partir do momento que eu tenho um comportamento que não é mais a repetição anterior para atender uma necessidade e aquilo funciona, eu faço a reconsolidação desse novo aprendizado. Não basta fazer o paciente apenas tomar consciência do que ele teme, dos problemas, da ferida, do que levou ele aonde ele está hoje na vida. É necessário que o paciente, através dessa tomada de consciência e dessa segurança que tem dentro do vínculo transferencial, ele possa fazer um novo comportamento no mundo, na realidade, na relação e assim sucessivamente. Então, significativamente, esse é o tripé no qual a psicanálise se sustenta como uma disciplina científica. Ou seja, temos necessidades, o desenvolvimento emocional surge para atender essas necessidades no mundo que se modifica o tempo todo, e o objetivo do trabalho terapêutico psicanalítico é ajudar esse paciente a compreender os movimentos repetitivos que constituem o inconsciente, que ele continua repetindo sem ter consciência, para atender uma necessidade que não está funcionando. Por isso ele continua tendo sintomas. Aí a clássica frase da neuropsicanálise: os nossos pacientes sofrem principalmente de sentimentos. Eles sentem, e quando eles sentem, eles buscam um alívio, uma terapia, um mecanismo de defesa para aliviar esse sentimento que eles estão tendo. Certo, gente? Faz sentido que ampliar um pouco mais o conhecimento sobre esse tripé psicanalítico que sustenta a prática como científica? Acesse o link aqui embaixo e não deixe de adquirir esse webinário que está com super desconto por tempo limitado. Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo e não deixa de dar aquele like para comprovar que esse material está chegando até vocês e, de certa forma, está contribuindo com vocês enquanto profissionais, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.